Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a derivada da função f de x igual a 3x ao cubo menos x mais 2 pela definição f' de x igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, com Δx tendendo a zero. E, uma vez concluída, aplique f' de 2. Bem, nós temos aqui a nossa função f de x, que é representada por 3x ao cubo menos 1x mais o número 2. Lembrando aqui que a função derivada f' de x é igual ao limite de f de x mais Δx. Então, escrevendo essa função f de x mais Δx, podemos perceber que x mais Δx estão sendo representados no lugar de x. Isso significa que, na função onde nós vemos o x representado, nós vamos escrever agora x mais Δx. No primeiro momento, elevado ao cubo. E menos. Vemos o x aqui, vamos escrever então em seu lugar também x mais Δx. E mais o número 2. Portanto, podemos dizer que f de x mais Δx vai ser igual a 3 que multiplicará. Veja que x mais Δx é um binômio. X pode ser representado por A, ΔX pode ser representado por B. Então, se nós destacarmos aqui que A mais B, sendo um binômio elevado ao cubo, nos levará a um produto anotável que pode ser assim representado. O cubo do primeiro número mais 3 vezes o primeiro número ao quadrado vezes o segundo número, mais 3 vezes o primeiro número vezes o segundo número ao quadrado, e mais o segundo número elevado ao cubo. Então, realizando essa expansão binomial aqui em x mais ΔX, nós teremos o primeiro número, que é x, representado por A, ao cubo. Então, vamos escrever x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro número, x ao quadrado, vezes o segundo número, que é ΔX, mais 3 vezes o primeiro número, que é x, vezes o segundo número ao quadrado, ou seja, ΔX ao quadrado, e mais o segundo número ΔX elevado ao cubo. Menos, menos vezes mais é menos x. Menos vezes mais é menos ΔX. E, finalmente, mais o número 2. Agora, podemos voltar a nossa atenção para a função derivada, que diz que f' de x vai ser igual ao limite, com o ΔX tendendo a zero, para f de x mais ΔX, que acabamos de representar. Nós vamos, então, representar novamente esse x mais ΔX na função, só que distribuindo o número 3 em cada uma das parcelas nos parênteses. Então, 3 vezes x ao cubo resultará em 3x ao cubo. 3 vezes 3 mais 9x ao quadrado, ΔX. 3 vezes o 3x ΔX ao quadrado resultará em mais 9x ΔX ao quadrado. E 3 que multiplica ΔX ao cubo será mais 3 ΔX ao cubo. Vamos colocar agora menos o x e menos o ΔX e mais o número 2. Lembrando que na nossa derivada ainda nós temos menos a f de x, ou seja, menos. Agora, vejam só, menos f de x vai ser menos a expressão da função, que é 3x ao cubo menos x mais o número 2. E nós vamos já colocar o resultado dessa expressão quando nós consideramos o sinal. Menos vezes mais, menos 3x ao cubo. Menos vezes menos, mais o número x. E menos vezes mais, menos o número 2. Toda a expressão dividida por ΔX. Então, vamos colocar aqui ΔX. Se olharmos com um pouco de cuidado
todo o numerador, vamos ver que 3x ao cubo e menos 3x ao cubo são simplificáveis. Vamos perceber também que nós temos menos o x e mais o x, que também podem ser simplificados. E nós temos mais 2 e o menos 2, que vamos simplificar da mesma forma. Nós temos logo, então, f' de x, que vai ser igual ao limite, com o ΔX tendendo a zero. E nós já podemos separar aqui as parcelas, considerando a nossa função, ou melhor, a nossa fração, dividida por ΔX. Então, fazendo isto, veja que nós vamos ter 9x ao quadrado ΔX, então 9x ao quadrado ΔX, dividido por ΔX. Vamos ter também 9x, e o ΔX ao quadrado vamos escrever como ΔX vezes ΔX, dividido por ΔX, mais 3 vezes ΔX ao cubo vamos escrever como ΔX ao quadrado vezes ΔX, dividido por ΔX. E, finalmente, menos ΔX dividido por ΔX. Na próxima linha, f' de x vai ser igual ao limite, com o ΔX tendendo a zero. E aí, realizando as simplificações, ΔX dividido por ΔX nos levará simplesmente a 9x ao quadrado. Nós temos aqui, na sequência, ainda 9x vezes ΔX sobre ΔX, uma simplificação que nos levará a mais 9x ΔX. E mais, simplificando-se ΔX com ΔX, 3 ΔX ao quadrado. E, finalmente, menos ΔX dividido por ΔX, o número 1. E agora, pessoal, nós podemos aplicar o limite, fazendo f' de x, que vai ser igual a... Observe que nós temos aqui somas e uma subtração. Bem, nós temos uma propriedade dos limites que nos garante o seguinte: o limite da soma ou subtração de funções será a mesma coisa que a soma ou a subtração dos limites dessas funções. Então, podemos escrever aqui assim: limite de 9x ao quadrado mais o limite de 9x ΔX. E mais o limite de 3, que multiplica ΔX ao quadrado, e menos o limite do número 1. Lembrando que para todos esses limites nós temos o ΔX que tende a zero. Então, vamos escrever todos esses ΔX. Bem, uma vez que nós já fizemos tais representações, agora nós vamos aplicar esses limites. Vamos fazer isso então? Vejam só. Nós temos f' de x que vai ser igual a... Como nós temos aqui 9x ao quadrado, que, por exemplo, não está acompanhado do ΔX, e o limite do número 1, que também não contém ΔX, nós temos, lá das propriedades dos limites, uma que nos garante que o limite de uma constante é a própria constante. E este ΔX não estando presente, nos leva a entender que 9x ao quadrado, embora não seja constante, será interpretada em relação a ΔX como se fosse uma constante. Logo, o limite de 9x² é o próprio 9x ao quadrado. Mais, e aplicando o limite aqui em 9x ΔX para ΔX tendendo a zero, nós vamos ter 9x vezes o número 0. Mais o limite de 3 que multiplica ΔX ao quadrado será 3 vezes o 0 ao quadrado. E, finalmente, menos limite de 1, que é uma constante, será a própria constante, o número 1. Agora, simplificando o que for possível, vamos obter f' de x, que vai ser igual a 9x ao quadrado, mais 9x vezes 0 é 0 mesmo, mais 3 vezes 0 ao quadrado é 0 mesmo também, e menos o número 1. Finalmente, nós vamos obter a função derivada f' de x, que será igual a 9x ao quadrado menos o número 1.
nós poderíamos sim ter resolvido essa derivada de outro modo. Porém, vamos ver que na questão está sendo dito o seguinte: calcule a derivada pela definição da derivada como um limite. Como assim foi solicitado, assim nós o fizemos. Mas também vamos prestar atenção no finalzinho da questão. E uma vez concluída, aplique f' de 2. Isso quer dizer que nós vamos fazer f' e o x será substituído pelo número 2. Como nós temos 9x², vamos fazer 9 vezes 2 ao quadrado e menos o número 1. Logo, f' de 2 vai ser igual a 9 que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, menos o número 1. Então, f' de 2 vai ser igual a 9 vezes 4, que é 36, menos o número 1. Então, f' de 2 vai ser igual a 36 menos 1, resultará em 35. Muito bem. Então, galera, com esses resultados, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!